O tema do sermão da noite de hoje precisa ser lido com a entonação certa, gente. Pode colocar o primeiro dos slides? Isso. O povo complicado. Este é o tema. Eu já disse aos irmãos, não é, que para mim sermões eles têm vida própria. E este texto me veio ao coração na boca, nos lábios de um homem de Deus, o pastor Oswaldo Mancebo. Mas, mesmo tendo o nome Mancebo, é um pastor de 91 anos de idade, que vai completar 92 anos agora em janeiro. Meus irmãos, eu fiquei tão impactado com a memória daquele homem. Sabe, ele expôs um sermão de 10 pontos, mas ele conseguiu ir na ordem certa da projeção sem olhar para coisa alguma. Citou, sabe, alguns trechos de livros, alguns pensadores, versículos da Bíblia, com uma referência, tudo de memória. E pensar que naquele dia eu procurei os meus óculos e os óculos estavam no meu rosto. Gente, eu fiquei em crise naquela hora, eu fiquei em crise. E o curioso é que o pastor, sempre que ele ia começar a palavra, ele saudava aqueles que estavam no encontro, no congresso, com esse texto de Eclesiastes 7:29, e na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: tudo o que eu aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Você pode fazer-me a gentileza de ler comigo somente aquela parte que está grifada juntos? Mas nós complicamos tudo. Bom, como eu disse, essa é a tradução na linguagem de hoje. E alguém pode dizer, mas será que essa tradução confere com um texto em hebraico? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler outras traduções. A Almeida Corrigida Fiel diz assim: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. A NVI: assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Nova Versão Transformadora: foi isto, porém, que descobri: Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. E agora a Revista Corrigida, mas lá de 1969, que diz assim: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. E ainda tem mais uma tradução que diz assim: o que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Eu poderia fechar aqui a Bíblia, não era, irmãos? E dizer: está pregado, o sermão de hoje já foi pregado. Mas eu quero fazer aqui algumas observações ao texto sagrado. Primeiro, você deve lembrar que a tradição atribui ao rei Salomão, aquele que é considerado o mais sábio dos mortais, a autoria deste livro, correto? Lembra-se disso? Portanto, quando você leu comigo e o texto dizia assim: tudo o que aprendi se resume nisto, quando a gente, pode avançar por favor, quando o texto fala sobre isso, eu quero chamar a sua atenção para essa primeira declaração, porque o texto está dizendo que esta conclusão foi tirada pelo próprio rei Salomão. Portanto, não despreze o que está escrito na palavra do Senhor. Segunda observação que quero fazer: observe, o texto afirma que existem duas maneiras de enxergar a vida, duas maneiras de viver. E aí o texto diz: há uma primeira que é do meu jeito, e há uma outra que é do jeito de Deus. Deus fez tudo direito, tudo correto, mas a gente aqui complica as coisas, não é? Eu vou voltar ao texto para você perceber isso. Avance também, por favor. Lá está escrito: Deus fez, mas nós... Aliás, eu até gravei uma mensagem inspirada nisso. Eu disse: olha, Deus fez o perdão, mas nós criamos as justificativas, criamos as desculpas. Deus fez a verdade, mas a inteireza da verdade nos assustou, e então nós partimos a verdade, e aí nós inventamos a meia-verdade. Deus nos fez a igreja pensando em relacionamentos,
que é que nós fizemos? Institucionalizamos, segmentamos e criamos essa coisa chamada religião. Deus criou, por exemplo, o paraíso, irmãos, e veja onde eu estou, onde nós estamos, expulsos que fomos daquela situação tão privilegiada, criada pelo próprio Senhor. Agora, uma coisa é certa, a partir do texto de Eclesiastes, Deus não pode ser responsabilizado por você ser quem você é. Eu não posso colocar a responsabilidade no colo de Deus, porque o que é que o texto diz? O texto avança e lá está escrito. Quem foi que complicou a vida? Quem é que tem feito a vida complicada? Somos nós. Quem é que tem complicado as relações? Sou eu. Não olha para Deus e tente colocar no colo de Deus algo assim. Aliás, eu fiquei pensando em como descrever uma pessoa complicada. Teve gente que teve vontade de fazer assim, olhar para o lado e fazer assim, olha aqui, pastor. Como descrever uma pessoa complicada? Eu saí pegando uma coisa aqui, uma coisa ali, veja como ficou. Complicado é quem tem um problema para cada solução, um argumento para cada evidência e uma confusão para cada momento de paz. Eis aí o complicado. Tem gente pensando em colocar no epitáfio, aqui jaz. Aqui jaz. Mas eu quero que você observe, mesmo que eu tenha falado sobre o complicado, em todas as traduções que lemos, foi acrescentado a ideia do complicador uma série de outras ações. Por exemplo, nós lemos uma tradução que falava de astúcia, lembram-se disso? Lemos uma outra que falava de intrigas, lemos uma outra que falava de maldades, outra que falava de invenções, outra que falava de problemas. O certo é que o texto sagrado vai nos mostrar que existe uma maneira descomplicada de viver, que existe uma maneira mais simples de viver, e essa seria viver do jeito de Deus. Aliás, todo complicador, pode observar isso, costuma se justificar dizendo que o seu desejo é descomplicar. As sugestões do complicador sempre vêm marcadas por essa boa vontade. Eu só quero ajudar. Olha, por mim nós faríamos assim, 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 e aí começa a coisa vai ficando complicada. Eu só dou graças a Deus assim, porque depois de todos esses anos de ministério, se tem um lugar onde não tem gente complicada é em igreja, né, irmãos? Quer que eu diga? Se você quiser que eu fale de verdade sobre isso, marque um horário, que a gente vai precisar de algum tempo. A começar do sacerdócio, a começar da liderança. Todos nós sabemos, né, o quão complicados somos. O quão difícil às vezes é entender o simples. O quão difícil é simplesmente obedecer, sem questionar, sem criar tantas perguntas. Todos nós sabemos que a minha reação e a sua reação a projetos que são tão claros da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tem um autor que eu acho que muita gente conhece, porque ele vai falar dessa inteligência emocional, que ele diz o seguinte: quando passamos por situações de estresse elevado e contínuo, ao longo do tempo, deixamos de pensar com clareza, não somos capazes de ver as prioridades e temos uma tendência natural para ver as coisas muito mais complicadas do que elas são na realidade. Quero convidar você a fazer uma análise de caso comigo, um estudo de caso. A figura é o rei Jeroboão, um descomplicador complicado. Quem foi Jeroboão? Deixa eu lhe dizer mais ou menos. Jeroboão, ele foi uma liderança política no tempo do rei Salomão. Mas ele criou algumas dificuldades. E o fato é que ele acabou sendo exilado. E viveu no Egito praticamente toda a sua vida. Quando Salomão faleceu, Jeroboão retornou para Israel. E quando ele retornou, ele catalisou toda a insatisfação do povo, que estava vivendo um período de impostos muito altos. A construção do templo em Jerusalém, ela foi uma construção cara. E quem pagou aquela construção, certamente, foram os impostos recolhidos do povo. O povo estava sufocado.
E então Jeroboão vai ao palácio, consegue uma audiência com Roboão e interpreta esses sentimentos, dizendo a Roboão que ele precisava baixar a carga de impostos sobre o povo. Diz a história bíblica que Roboão resolveu ouvir aqueles que tinham sido conselheiros do seu pai, mas também ouviu aqueles jovens que cresceram com ele no palácio. O fato é que ele escolheu ouvir os seus companheiros, os seus amigos, que lhe disseram: olha, não vamos perder a oportunidade de nos tornarmos ainda mais fortes. Você vai dizer a esse povo: olha, o meu dedo mínimo vai pesar mais do que a própria mão do meu pai. Se a coisa estava difícil, agora é que vai ficar. O resultado foi um movimento político de separação. 10 tribos seguiram a liderança de Jeroboão. E 2 tribos ainda permaneceram sobre... 10 tribos ficaram com Jeroboão e 2 outras ficaram com Roboão. E é nesse contexto que vai aparecer esta declaração. Aliás, eu fiquei buscando, e curiosamente a palavra complicar, complicado, essas 2 palavras, verbo e substantivo, elas não são muito usadas nas traduções da Bíblia. Há pouquíssimos casos em que isto acontece. Agora veja, a Nova Versão Transformadora descreveu assim a palavra de Jeroboão. O texto vai dizer assim: então, seguindo a recomendação de seus conselheiros, Jeroboão, o rei, fez 2 bezerros de ouro. E então ele disse ao povo o seguinte: escutem, é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Deixa eu lhe fazer só uma pausa aqui para lhe dar uma palavra de exortação. Os seus relacionamentos continuarão complicados enquanto você pensar somente em si mesmo. Aí você pode perguntar: mas por que o pastor está dizendo isso? Já que ele estava falando de Jeroboão. Eu vou lhe explicar. Você deve lembrar, por exemplo, que em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, está escrito que o amor não exige que as coisas sejam à sua maneira. Eu vou mais adiante, e agora sim você vai entender por quê. Porque quando Jeroboão teve esta brilhante ideia de mandar fazer 2 bezerros de ouro, vocês viram qual foi a justificativa que ele apresentou ao povo? Gente, é muito complicado sair daqui e ir para Jerusalém para adorar no templo de Jerusalém. Mas, na verdade, o que estava por trás disso é o seguinte: está escrito, Jeroboão pensou: se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e o proclamarão rei deles. Com que esse homem estava preocupado, gente? Estava preocupado com ele mesmo. Ele sabia que os movimentos, sabe, a ida do povo de Israel, visitando Jerusalém, celebrando as festas dentro da cidade de Jerusalém, no templo de Jerusalém, aquilo ia acabar novamente costurando a unidade do povo de Deus. E aí o que é que ele faz? Ele tenta de alguma maneira quebrar isso. Ainda que o discurso dele tenha sido: gente, nós precisamos simplificar as coisas, não vamos complicar. Ir para Jerusalém é complicado demais. Vamos fazer nós mesmos os nossos santuários. O que está por trás disso é um rei que só está pensando em seu poder. É um homem que está pensando somente na consolidação do seu poder político com as tribos do norte. Ele não está preocupado com o povo de Israel. É por isso que eu lhe disse: tenha muito cuidado, porque às vezes quando você pensa somente em você e continua fazendo isso, o que pode estar acontecendo no seu relacionamento é a destruição dos demais. Quando você espera que o outro sempre concorde, deixa eu lhe dizer, um dia você vai cansar disso. Porque essa concordância, ao longo de anos, de décadas, ou vai causar insatisfação naquele que sempre concorda, ou vai dar uma sensação, sabe, de vazio naquele que sempre impõe sua vontade. Porque ele vai acabar descobrindo, ela vai acabar descobrindo que na verdade não está se relacionando com o outro, está se relacionando com ele mesmo, com ela mesma. O controlador, ele complica a vida das pessoas. Sabe, é difícil, é muito difícil conviver com gente assim, que sempre está criando, sempre está oferecendo alternativas que parecem,
Sabe, romanticamente parecem ser um gesto de boa ação, mas na verdade ele só está preocupado consigo. Eu continuei a ler o texto e sabe o que eu observei? É que quando o texto sagrado fala da decisão de Jeroboão de fazer os 2 santuários ali, eu fiquei a observar. O fato de ter sido você o responsável não muda a forma de julgar. O erro vai continuar sendo condenável. Você já percebeu que às vezes quando eu vou julgar você, eu julgo você pela sua atitude, mas quando vou julgar a mim mesmo, eu julgo pela minha intenção. Não foi minha intenção fazer isso. Eu nunca imaginei que isso pudesse lhe trazer alguma dificuldade. Nós normalmente somos muito misericordiosos. Quando aquele que está sendo julgado sou eu costumo ser muito misericordioso. No texto sagrado há uma ironia absurda. Querem saber por quê? Eu lhe contei a história de Roboão, não foi? Quem foi que aconselhou Roboão a permanecer com a política de impostos altos em Israel? Foram os amigos que cresceram com ele, correto? A Bíblia diz assim: Roboão seguiu o conselho dos mais jovens, disse ao povo: meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Só que se eu voltar para o texto de Jeroboão, dá uma olhada ali, o que é que diz o texto. Então, Jeroboão, seguindo a recomendação de seus conselheiros. É interessante que nesse intervalo, Jeroboão se levanta para questionar, para criticar, e todo o povo de Israel criticou veementemente o fato de Roboão ter aceitado conselhos tão danosos. Só que o texto está mostrando o quê? Que Jeroboão fez a mesma coisa. O meu problema e o seu problema é que às vezes nós apontamos com muita facilidade o erro do outro, e não conseguimos enxergar que nós mesmos partilhamos das mesmas questões, do mesmo comportamento. Só o que precisamos ter é a honestidade, sabe, de aplicar o mesmo peso, a mesma medida, sobre um e outro. Mas isso não aconteceu com Jeroboão. E o interessante é que quando ele diz isso, né? Ele diz assim, lembram? Disse ao povo: é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Aí depois ele ainda diz: veja, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Ele prepara 2 bezerros de ouro, olha para aqueles bezerros, olha para o povo de Israel e diz o quê? Eis aqui, estes foram os deuses que tiraram vocês do Egito. Por favor, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, essa frase, você já ouviu em outro lugar no texto sagrado? Sim ou não? Sim. Onde? Você se lembra quando? Por ocasião da outorga dos 10 mandamentos. Lá estava Moisés no monte, e quando ele desce, uma grande festa, e Israel cultuando, adorando um bezerro de ouro. Lembram-se disso? Eu fico tão indignado, querem saber? Porque lá no texto do livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 4, a Bíblia diz assim, que quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. As mesmas palavras séculos depois. Será que a gente não aprende? Será que a gente vai continuar complicando a vida da gente? Repetindo os mesmos erros, complicando a vida das pessoas que estão ao nosso lado, mesmo que você já tenha sido perdoado por um erro, por algo que aconteceu, por favor, não revisite o seu erro, não volte a fazer aquilo, não repita aquelas palavras que foram tão condenáveis. Gente, esse foi um momento de grande tristeza no coração de Deus e no coração do povo de Israel. Mas lá está Jeroboão, repetindo aquelas mesmas declarações. É impressionante, irmãos, parece que a gente não aprende. E quer saber por que às vezes nós complicamos tanto? Porque nós repetimos coisas que eu sei e você sabe, elas não devem fazer parte da minha vida, não devem estar na minha agenda, não devem ocupar os meus pensamentos, mas lá estou eu, repetindo, quem sabe, até erros que não foram cometidos por mim,
mas foram cometidos por uma outra geração. Quer que eu seja mais claro? Que foram cometidos pelo seu pai. E você cresceu vendo um homem alcoolizado, violento dentro de casa, e houve momentos em que você disse: quando eu me tornar um pai, eu jamais serei assim. Sabe aquela visão de um casamento destruído, e você cresceu em meio às brigas, e você disse: olha, quando eu tiver uma esposa, quando eu tiver um marido, nós não vamos viver assim. E lá estamos, repetindo padrões de comportamento, complicando a nossa vida, complicando a vida de nossos filhos, complicando a nossa experiência como profissional. E Jeroboão não fez somente isso, gente. Se você quiser depois pode ler o texto sagrado. A Bíblia vai dizer no versículo 29, que ele fez 2 bezerros, lembram-se disso? Colocou um no altar que ele ergueu em Dan, um santuário em Dan, e outro em Betel, nas duas extremidades. Sabem para quê? Não é? Para que o povo de Israel não descesse para Jerusalém. Não descesse para Jerusalém. E não ficou só nisso. No versículo 31, a Bíblia diz que ele ergueu outros santuários idólatras. E notem, tudo isso para se perpetuar no trono. O poder, ele é viciante, ele é apaixonante, ele cega. E uma vez investido no poder, alguém como Jeroboão, com a personalidade fraca, doentia, acaba fazendo de tudo para nunca mais descer do trono. Nunca mais descer do trono. Será que ele não lembrava que o fato dele estar naquele trono era resultado de uma profecia, o profeta Aías, que rasgou a capa? Lembram-se que deu 10 pedaços a ele e disse: olha, somente 2 tribos vão seguir. Aquilo era plano de Deus, nunca foi Jeroboão. Aquilo que Deus lhe deu não vai ser conservado por estratégias demoníacas ou por aquilo que Deus reprova. Pare de ficar pensando: eu recebi isso, aquela promoção, estou nessa função, eu orei tanto. Tenha cuidado para não começar a viver e fazer e colocar na sua agenda atitudes que contrariam, sabe, a misericórdia do Pai sobre a sua vida. Aquele que se perpetua no poder, vendendo a sua alma ao diabo, irmãos, está com os dias contados. Aquele trono vai passar. Mas não foi só isso. No versículo 31, há uma outra informação. Ele precisava agora montar um sacerdócio. Ele precisava montar um grupo de sacerdotes. O que é que você aprendeu? Em Israel, qual foi a tribo que foi chamada para o exercício do sacerdócio? Os levitas. Aí o que é que a Bíblia diz? Que ele não atentou para isso. Ele saiu chamando: olha, você tem cara de pastor. Vamos reunir aqui um concílio, a gente põe a mão sobre você. E o resultado é que todos esses sacerdotes que ele construiu comiam da sua própria mão. Estavam ligados a eles. Sabe, não faziam absolutamente nada que contrariasse o desejo do rei. Brincar de fazer sacerdote parece ter sido uma marca dos nossos dias, especialmente aqui em nosso país. Eu sei que a palavra é muito forte, mas eu fico enojado, irmãos, quando eu vejo gente que acrescenta ao seu nome o título de pastor, talvez porque seja um excelente vendedor, promotor de eventos, coisa desse tipo. Me envergonho, irmãos. Deixa eu lhe dizer, me envergonho, como já disse alguém, não do evangelho, mas de alguns evangélicos, sim. Ou de alguns que se dizem evangélicos, sim. Sim. E se você continuar no versículo 32, Jeroboão ainda foi mais longe. Sabe, ele montou uma festa parecida com as festas que aconteciam em Jerusalém. Vamos fazer uma festa parecida, porque ninguém vai querer ir para aquele lugar. Eu ia até escrever, sabe, irmão, sobre isso, mas não, fica só assim. Sabe, criar uma adoração, criar um culto, criar uma celebração muito parecida com aquilo que acontecia em Jerusalém. Tudo isso para fazer com que o povo do Reino do Norte não descesse a Jerusalém,
com medo de perder o seu poder. E olha, você ainda se lembra qual foi a justificativa que ele apresentou ao povo de Deus? Qual foi? Muito complicado ir para Jerusalém. Deixa eu lhe dizer, por mais que a vontade de Deus lhe pareça complicada, muito mais complicado é viver longe da soberania divina. Quer que eu repita? Eu posso repetir. Por mais que seja complicado abrir mão de certas coisas que hoje fazem parte da sua vida, dizer não a questões que têm destruído a sua relação com Deus, por mais que seja difícil dizer não a um vício, por mais que seja difícil quebrar uma relação cuja mão de Deus não está ali, por mais difícil que seja qualquer um, voltar, sabe, reintegrar-se, reconciliar-se com Deus, voltar para o seio de sua família, por mais difícil que seja isso, muito mais difícil é ficar longe da graça do Pai, irmãos, muito mais difícil. Por isso, cuidado, porque às vezes você pensa que está descomplicando a sua vida, criando alternativas, porque é impressionante a sabedoria de Jeroboão. Ele pensa em tudo. Às vezes você pensa que está descomplicando, eu vou resolver. Conhece alguém assim que tem a sina do eu vou resolver? E não escuta a voz de Deus? E quanto mais ele tenta resolver, mais ele se enrola, mais fica preso, porque mentira chama mentira, erro chama erro. Deixa eu lhe dizer, quando deixamos de agir segundo a direção de Deus, passamos a seguir a lógica do qualquer coisa serve. Eu preciso de um sacerdote, mas os levitas não vão estar comigo, eles estão apoiando Davi. A gente chama qualquer um faz, qualquer coisa serve. Aquilo que a gente oferece a Deus, irmãos, não pode ser sinônimo de qualquer coisa. Precisa ser o quê? O melhor. Precisa ser o quê? A primícia. Sabe essa coisa de querer ofertar e bater no bolso assim? Gente, às vezes, você faz isso, eu faço isso, quando quero ajudar alguém e eu procuro um dinheiro trocado no bolso. Eu só tenho isso. E a gente pergunta, serve? Eu quero até me congratular com você pela sua disponibilidade, pelo seu exercício de misericórdia, que procura uma nota menor e vai e entrega. Que maravilha! Sabe qual é o nosso problema? É quando a gente age da mesma forma em relação a Deus. E a gente bate assim, ó, e depois sai ainda com o coração tranquilo, como se tivesse dado o melhor. Participa de alguma ação na igreja, vai servir. E acha que fez a coisa mais importante. Eu não sei se contei aos irmãos, mas eu fiquei em uma certa ocasião incomodado com a declaração de um pastor, que no meio de uma congregação tinha cantado, o coro cantou magnífica. Foi uma coisa maravilhosa, foi de uma forma magnífica. E ele olhou para todo mundo, depois que o coro cantou, ele disse, olha, nessas horas eu fico pensando em Deus lá nos céus, ficando de pé e aplaudindo os seus filhos. Deu vontade, eu peço a palavra, sabe? Deus se levantar do trono para aplaudir. Eu sou alguém que aprendeu que quando a gente fizer o que a gente precisa fazer, lembra-se da expressão, não fez mais do que a sua. Isso está na Bíblia, eu não estou inventando não. Imaginar que Deus que fez tudo isso vai ficar impressionado. O Deus que mandou um coro de anjos vai ficar impressionado? Vai ficar não, irmão. O pastor pregou, Deus deve ter ficado lá em cima aplaudindo. Fica não, irmãos. Eu sou pequeno demais, nós somos pequenos demais. Cuidado para não acabar descaracterizando aquilo que Deus estabeleceu. Porque a gente vai fazendo concessões, sabe, gente? Não, a gente consegue colocar Não, ele não é um levita, mas serve. Não é um templo em Jerusalém, mas é um santuário, também serve. Não é o Deus de Israel, são só 2 bezerros de ouro, mas serve. Não é a festa de Jerusalém, uma festa que a gente vai fazer aqui no Reino do Norte, mas serve. Conseguem perceber? E a gente vai perdendo aquilo que eram as nossas alianças com Deus. Pare de complicar
as coisas do jeito de Deus é sempre mais fácil. Não perca tempo maquinando, elaborando. Eu me lembro de Sara querendo ser mãe, e aí ela disse: está muito complicado isso, esperar tanto. E ela tem a preciosa ideia de chamar Agar e dar a sua escrava ao seu marido para que ele pudesse ter com ela um filho. Deu certo, irmãos? Aquilo que parecia que ia descomplicar, o que aconteceu? Complicou mais ainda. Quando é que a gente vai aprender? Existe um jeito que é o jeito de Deus, direito, certo, e aquele jeito que é o meu jeito, complicando tudo. Quer ver só? Qual é o jeito de Deus diante de uma dificuldade de relação? Qual é o jeito de Deus? Tratar uma intriga, uma dificuldade no relacionamento. Qual é o jeito de Deus, irmãos? Arrependimento e perdão. Aí você separa: não, mas isso é muito complicado. Tornar isso mais fácil. Aí você procura outra via, sabe? Vou presentear, vou comprar, a gente vai sair, vou fazer uma viagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí pensa que está resolvendo. Está resolvendo. Só está fazendo o quê? Complicando ainda mais. Complicando ainda mais. Posso dizer de novo? Só vou dizer 3 palavras dessas que estão aí. Pare de complicar. Deixe de ser complicada, mulher. Homem de Deus. Deixe de ser complicado. Para de complicar a vida dos outros, daqueles que estão à sua volta. A vida podia ser tão mais leve. Não podia? Sinceramente, tem coisas que a gente tem dificuldade em admitir. Como disse alguém, é aquela coisa que a gente só admite trancado dentro do banheiro e ainda com a luz apagada. Mas, sinceramente, você é muito complicado. Você é muito complicada. Descomplique. Bom, deixe-me voltar ao texto original. Aquele que o pastor Oswaldo Mancebo recitava todas as vezes numa palavra de saudação. Só numa palavra de saudação. Queria tanto que você lesse comigo. Pode passar o slide, por favor? Pode ler comigo? Tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Posso lhe dizer uma coisa, não posso? Ao final, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se você está vivendo um momento complicado no seu relacionamento com a família, use as estratégias de Deus. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida profissional, use a orientação de Deus, se submeta à orientação do Senhor. Com você mesmo, sabe? Simplifique. Às vezes você complica tanto a sua própria vida. Tem gente se sabotando de domingo a domingo. Domingo a domingo. Eu queria tanto, sabe, irmãos, que quando nós passássemos por aquelas portas hoje para sair daqui, toda a complicação ficasse do lado de cá. Ficasse lá ao pé da cruz. E pessoas, como diz o texto aqui, simples, direito, do jeito de Deus, vão experimentar viver a semana mais abençoada de suas vidas. Olha, eu fico aí com medo agora se alguém fez isso. Olha, isso é com você. Que bom que eu não faltei ao culto hoje, ele está comigo. Não, gente, isso é para mim. À medida que Deus vinha falando ao meu coração, eu dizia: Senhor, eu não quero. Complicado, não quero. Descomplicar a vida. Quer ter essa missão ao longo dessa semana? Tudo que você tem feito está complicado, você vai encontrar o caminho de Deus. Você vai parar e vai dizer: bom, está difícil, está complicado, o que é que eu vou fazer? Vou ouvir o que Deus tem para mim. Quer fazer esse pacto? Eu vou fazer. De ter uma vida assim. E essa semana especialmente. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Quantos estão fazendo isso comigo agora? Vai, levanta a mão para eu ver. Ok. Ainda tem gente que quer ficar complicada, hein? Eita, gente. Ô, gente complicada.
Eu vou lhe dar uma segunda oportunidade. Vamos fazer um pacto de descomplicação. Quem quer fazer esse pacto comigo, vai, levanta a mão bem alto. Sua mulher está lhe vendo. Seu marido está lhe vendo. Olha que coisa maravilhosa. Eu nem quis abrir o olho para não ver quem é que está com a mão erguida. Posso orar por isso? Para que Deus descomplique, sabe, destrave. Sorria um pouco mais, celebre mais. Posso fazer isso? A gente pode orar? Eu não conheço nenhuma música que fale sobre gente complicada, ser descomplicada. Eu não conheço. Eu não sei nem qual é a música que a gente vai cantar agora. Mas me permita orar por você. Senhor, nesse momento eu quero te pedir que, em nome de Jesus, essa vida complicada, pesada, difícil, custosa, se transforme em vida leve, alegria plena, sentimento de realização profundo. Pai, que as minhas decisões sejam pautadas na Tua vontade, que os meus caminhos sejam aqueles traçados pelo Senhor. Se há alguém aqui vivendo um momento muito complicado, para o qual não sabe exatamente o que fazer, está perdido, em nome de Jesus, diz a este homem, diz a esta mulher, Senhor, que basta seguir a Tua voz, e o Senhor vai mostrar o caminho, a alternativa, nesse emaranhado que às vezes as circunstâncias se revestem e se apresentam. Destrava, Senhor, tira o nó, abençoa-nos, Senhor, que relacionamentos complicados se transformem em relacionamentos abençoados, que gente de temperamento complicado se transforme em gente de temperamento dócil. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós queremos viver a vida do Teu jeito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.